Bom dia. Mateus 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. Jesus tinha acabado de dar algumas pregações, alguns ensinos, e depois resolveu cruzar o Rio Jordão e ir para a região da Judéia. Na Galileia, ali da Galileia foi para a Judéia, que é do outro lado do Rio Jordão. E, como sempre, grandes multidões estavam sempre seguindo ele, por vários motivos, como sempre faz questão de dizer. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Então, os fariseus, né? Na época existiam duas classes dominantes de religiosos. Uma era os fariseus e a outra os saduceus. E, na verdade, eles se revezavam ali, armando ciladas para Jesus, tentando pegar Jesus em alguma armadilha. Na verdade, praticamente existia uma disputa entre esses dois grupos religiosos para quem conseguiria fazer Jesus cair em alguma cilada. E então eles chegaram, foram testar agora Jesus. Não que eles não soubessem a resposta, eles sabiam a resposta, mesmo porque eles tinham conhecimento da Bíblia que existia na época, do Pentateuco. São 5 primeiros livros da Bíblia. E os profetas, salmos, né? Que existia na época. Então ele sabia a vontade de Deus. Então ele foi tentar provar, armar alguma para ele. E perguntaram: é lícito, né? Pode, é autorizado o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Ou seja, o marido pode divorciar da esposa por qualquer motivo? Pode deixar abandonar sua esposa por qualquer motivo? Eles sabiam que não. Jesus respondeu no versículo 4: e Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e os instruiu? Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Jesus então perguntou: vem cá, você não tem lido que desde o princípio, né, o Criador, seu Deus Pai, fez homem e mulher? Jesus os conduz então ao início, né, na época agora da lei, que tinha acontecido há alguns anos, não. Volta lá no início, na fundação, na criação do mundo, na criação do ser humano. Olha, quando Deus criou, ele fez homem e mulher, só os dois. E o que Deus aconselhou eles? Deus falou com eles, falou: olha, os instruiu, né? Olha, o homem vai casar, né? A mulher, os dois vão casar, o homem e a mulher vão se casar, vão sair ali da casa dos pais dele, da família deles, vão construir a família deles, e eles não poderão se separar porque ele estará unido à sua mulher, a mulher estará unida ao homem, serão uma só carne. Então Deus falou: olha, quando se casam, transforma os dois em uma só pessoa.
Não existe mais dois. Uma só. E sendo assim, versículo 6, sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu não separa o ser humano. Jesus leva eles lá atrás, lá no início da criação do mundo, antes de qualquer coisa, antes de pensar em existir Moisés, lei, qualquer coisa. Olha, Deus criou foi o homem e a mulher, macho e fêmea. Olha, por isso vocês vão casar, o homem e a mulher se casam, saem da casa dos pais, vão viver a vida deles. A partir do momento que se casaram, são uma só carne. Sendo uma só carne, não pode separar. É indivisível, porque quem une os dois, transforma os dois em uma só, é Deus. E o que Deus faz é impossível o ser humano, as pessoas desfazerem. Tá feito, acabou. Casou, é uma só vez. É isso que Jesus está mostrando para ele responder a pergunta dele. Ele falou, porque o que Deus uniu, ele deixa muito bem claro, falou, o que Deus uniu, o homem não separa. Deus fez, não tem condição do ser humano desfazer aquilo que Deus fez. Mas eles não contentes, eles replicaram ainda, versículo 7. Replicaram-lhe, então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Porque então que Moisés mandou que desse uma certidão, desse o divórcio à mulher e abandonasse. Eu sempre lembro as pessoas aqui neste ponto, quando fala em divórcio, uma certidão de divórcio, fala assim um documento de divórcio. E o documento de divórcio é um documento que anula o anterior. Portanto, não existe a história, falar, não, naquela época não existia casamento. Existia o documento de casamento, sim, assim também como existia o documento de divórcio. O que para muitos, não, divórcio no Brasil é coisa nova, é coisa recente. Não, no mundo, desde a época de Deus, isso já existia, mesmo contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Já existia. Na verdade, sempre existiu. Então, eles agora já estão, Moisés mandou, que dessa certidão de divórcio. Então, ao que Jesus ia abandonar, ao que Jesus declarou. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Olha, Moisés fez isso, ele fez. Ele não fala que foi Deus que fez. Jesus não fala que foi Deus. Jesus não fala assim, Deus mandou Moisés dar. Ele fala Moisés. Ou seja, foi uma atitude de Moisés. Foi Moisés na carne. Assim como eu tenho explicado várias vezes, nós encontramos discípulos de Jesus falando, olha, eu acho que a coisa deveria agir assim, mas Deus manda assim. Deus manda, então nós ouvimos o Senhor. Aqui Moisés deu, mas por que Moisés deu essa autorização sem a permissão de Deus? Porque Moisés viu a dureza do coração das pessoas. A impossibilidade, a dificuldade em perdoar um ao outro. Somente quem vive a vida de casado sabe realmente as dificuldades que é um casamento. Todo mundo fala, não, casamento é maravilhas. Não, não é maravilhas, não. Tem uma série de problemas. São duas pessoas diferentes, adaptadas ali, mas têm pensamentos diferentes, maneira de agir diferentes, É mais ou menos um órgão, é uma parte do seu corpo, é uma parte rebelde do seu corpo. Essa que é a realidade. Porque às vezes o homem é um homem lambão, é um homem que bebe, a esposa é uma preguiçosa, é uma rixosa, é uma que fala demais, é uma que não toma conta das crianças direito, enfim. Junta tudo isso
Então, o marido, por dificuldade em perdoar, em aceitar, em tentar ensinar a mudar, ele acaba separando, divorciando. Por que ele faz isso? Porque ele não tem condição de perdoar a dificuldade que ele tem de perdoar. Só que essa dificuldade que ele tem de perdoar vai conduzi-lo para o inferno. Porque nós só seremos perdoados por Deus Pai se nós perdoarmos o nosso semelhante. Deus nos perdoa assim como nós perdoamos o nosso semelhante. Se nós não estamos perdoando o nosso semelhante, então não vamos ser nem perdoados. Se nós não somos perdoados, nós vamos para o inferno. E acabou. Isso é uma condição sine qua non, já era. Seremos, então, condenados se assim proceder. Você vê que não é um mandamento de Deus, ao contrário, quer que todo mundo se salve, não quer que ninguém se perca. Mas você, pela sua rebeldia, você faz isso. Ah, não, eu não consigo perdoar, vou divorciar. Você pode divorciar, você vai para o inferno. E além do mais, e mesmo Moisés, você pode ler lá na lei, está lendo Levítico, está em Deuteronômio, mesmo quando Moisés ainda permite o divórcio, ele não permite um novo casamento, ele não permite um recasamento. Não existe nenhum momento na Bíblia, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, uma permissão para novos casamentos, para novas núpcias. Ou seja, casamento é um só. Você não conseguiu perdoar a sua esposa, o seu marido, e você divorciou, você sabe que você vai para o inferno por esse motivo. Mas mesmo assim você não pode casar novamente, porque não existe essa permissão em lugar nenhum. Então todo pastor, irmãozinho ou irmãzinha que queira aconselhar de maneira diferente, está conduzindo as pessoas ao inferno. Jesus levou isso lá no início. No início não era assim. Deus não fez homem para separar, não. Para unir, ser uma só carne. Versículo 9. Agora Jesus fala, eu Jesus, né? Jesus falou, eles falaram sobre Moisés, e agora Jesus fala, não, agora eu falo. Eu, porém, vos afirmo. É uma afirmação de Jesus. Todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou seja, todos casar. A única possibilidade que o homem teria de divorciar, de separar, seria por causa do adultério. O homem poderia ter vir separar da mulher por causa do adultério. A mulher poderia ter mesmo vir separar do homem por causa do adultério. Mas mesmo assim, ele perderia a salvação. Por causa da dureza do coração. Porque ele não conseguiu perdoar. Ela não conseguiu perdoar. E volto a insistir, mesmo assim também não existe autorização para casar de novo. Ah, seu marido te traiu, adulterou. Você não conseguindo perdoar, você pode até separar. Você pode até divorciar. Mas você não pode casar de novo. Hipótese nenhuma. Mas mesmo assim, você perde a salvação, porque você não conseguiu perdoar. A sua esposa adulterou. Você não conseguiu perdoar, você pode até divorciar. Você não pode casar de novo. Mas mesmo assim, você vai para o inferno. Ou seja, a única possibilidade que existiria assim mesmo de separar seria só mesmo o caso de adultério. Não é porque a mulher é preguiçosa, porque o homem é um beberrão, porque ele é violento, porque ele é isso e aquilo, não. Isso não dá direito à separação. Isso não dá direito a divórcio. De maneira nenhuma. Na verdade, nada dá direito ao divórcio. Porque quando você pratica o divórcio, você está indo contra a palavra de Deus. É muito fácil nós entendermos, porque como Jesus afirmou anteriormente, né, como Deus tinha afirmado, que quando o caso é uma só carne. Então, transformou uma só peça. Então, e ele diz que o que Deus uniu, não tem como um separar, é impossível um separar. Então não tem como existir o divórcio. Como que vai acontecer o divórcio?
Ah, não, separado. Não existe separação. Separado na terra, separado do céu. Não existe isso, porque ele é uma união do Senhor. Então é impossível. É necessário nós entendermos isso, é necessário nós termos esta compreensão, que existe uma união por Deus, então, portanto, não pode existir o divórcio. Versículo 10. Então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Os discípulos de Jesus analisaram a situação e falaram, caramba, se a situação é essa, não é vantagem nenhuma casar, não. Se quando casa está casado o resto da vida, se quando casa não pode separar mais, não pode divorciar mais, se quando casa não existe a possibilidade de ter um segundo relacionamento, seria melhor não casar. É muito complicado esse negócio, assustou essa explicação de Jesus sobre o casamento adultério, mostrando a impossibilidade do divórcio, deixar os discípulos de Jesus extremamente preocupados. Falaram, não, se é nessa situação, tem nenhuma vantagem de casar, não. Versículo 11, mas Jesus ponderou-lhes, nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Nem todos, nós vemos hoje, nem todos têm capacidade de aceitar essa palavra, aceitar essa verdade de Jesus. Aceitar essa palavra, casamento é um só. Aceitar essa palavra que todo divórcio é condenado. Aceitar a palavra que todos os que estão no segundo e terceiro casamento estão em adultério e não herdarão o reino do céu. Poucos têm realmente esse entendimento, mas nem todos é dado este conhecimento. Mas aquele que tem esse conhecimento sabe que tem que viver esse evangelho, tem que praticar esse evangelho. Senão vai padecer por toda a eternidade. Só quem tem essa capacidade de ter esse entendimento, a quem é aqueles que realmente vão ser salvos. Versículo 12, Jesus continuou dizendo, falou, pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e ainda outros que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que eu receba. Olha, tem muitas pessoas, né, que nasceram eunucos, né? Ou seja, com deficiência, ou seja, sem órgão sexual, não pode manter relações sexuais. Então não tem interesse, a mulher não vai casar. Tem outros que se fizeram, se castraram, se caparam. Há outros que se tornaram celibatários, por causa do reino do céu. Nós sabemos histórias aí, né? Tem um conhecimento que vai inclusive na igreja católica de pessoas que se tornaram celibatários, não se envolver com mulher com nada. Né? E não somente na igreja católica, como várias religiões, por causa do reino do céu. Paulo foi um que se tornou celibatário por causa do reino do céu, ele não quis envolver com mulher nenhuma mais. Falou, quem for capaz de aceitar esse conceito, que eu receba. Porque eu fico observando muitas pessoas dizerem assim, não, porque casamento é mandamento do Senhor. Não é mandamento. Não é uma ordenança do Senhor, não, todos têm que casar. Não, ele não disse isso, tem um momento. Ele disse no início, olha, é bom que o homem não esteja só. É bom. Mas não disse tem que casar. Mas ele disse, olha, quando casar é uma só carne. Aí não tem condição de separar mais não. Aí não tem condição de divorciar mais não. Eu fico observando as pessoas que querem buscar uma justificativa aqui mesmo em Mateus 19 para tentar justificar o divórcio. Temos que procurar entender o que chama de causa de exceção, mas que não é bem assim. Porque em nenhum momento, em nenhuma circunstância,
o Senhor permite divórcio, mesmo no caso de adultério. Quem permitiu foi Moisés, por causa da dureza do coração. Jesus não. Ele sabe que é adultério e os adultos não herdarão o reino do céu. Volto a insistir, nós temos que entender, se Deus uniu os dois, é impossível dividir, é impossível separar. Então até que a morte os separe. Versículo 13. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhe ordenou: deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, pois o reino do céu pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Depois de lhe terem posto as mãos, partiu dali. Então as pessoas estavam trazendo as crianças, né, os filhos ali, para Jesus orar, impor as mãos sobre eles. E os discípulos: não traz criança não, vai atrapalhar tudo. Jesus falou: não, deixa as crianças vir. Não impeça elas, porque o reino do céu é para as pessoas que se tornam semelhantes a elas. Não quer dizer que o reino do céu é para crianças, não. Jesus não está dizendo que as crianças são salvas, não. Porque todos nós nascemos no pecado. A nossa origem é o pecado. Então não tem essa não. Todas as crianças são salvas. Não, a Bíblia não fala isso em nenhum momento, tá? Não existe isso. É nós que temos que buscar nos santificarmos, viver o Evangelho para alcançarmos a salvação. Então Jesus diz que todos nós devemos nos tornar como criança. O que é tornar como criança? A inocência, a simplicidade, a confiança plena e total no Senhor. Somente assim nós conseguiremos alcançar o reino do céu. Então Jesus orou ali, colocou a mão na cabeça delas e saiu. Versículo 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que me pergunta a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Veio o Senhor, né, jovem? Senhor, o que eu tenho que fazer de bom, né, para me herdar o reino do céu? Eu falei: quando você vem perguntar de bom, procurando saber o que é bom? E só tem um que é bom, é Deus. Deus, ele é bondoso, os atos dele são bondosos, tudo se resume em Deus é bom. Então você quer saber? Então pratica a palavra dele. É isso que Jesus falou. Você quer? Então vai praticar o Evangelho, vai praticar a palavra dele. Se você praticar a palavra dele, com certeza, então você pode herdar o reino do céu. Então vai praticar os mandamentos. Ao que ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus falou: não vai, honra a palavra de Deus. Falou: mas o que é honrar a palavra de Deus? Praticar a palavra de Deus, para guardar os mandamentos, o que é? Deus, quais são? O que eu tenho que fazer? Deus falou: olha, você tem que fazer, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode furtar, você não pode dar falso testemunho, você tem que honrar teu pai e tua mãe, você tem que amar o seu próximo como a você mesmo, e tudo isso foi falando. Ela falou: não, mas peraí, mas tudo isso eu faço. Né? A tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Eu faço tudo isso. Tudo isso eu vivo, praticando. O que está me faltando? O que me falta para me herdar o reino dos céus? Tem alguma coisa impedindo? O que é? Então, às vezes, nós sempre temos alguma coisa que está nos impedindo e nós não sabemos. Nós temos que observar. Não basta ser bom, ser honesto, ser isso. E nós vamos descobrir aqui agora. Jesus disse a ele, falou: olha, versículo 21.
Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus percebeu que, apesar dele fazer as coisas relativamente certo, mas ele estava ainda preso ao dinheiro, preso às coisas materiais, preso a Deus Mamon. Jesus percebeu e falou: não faz isso. Vai, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus não falou: olha, vai, vende, traz o dinheiro aqui para o meu ministério, traz o dinheiro aqui, dá para o tesoureiro Judas ali. Não, ele falou: não, vai, vende tudo que você tem. Aí você vai dar aos pobres, né? E daí você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem e você me segue. Só isso. E o que estava impedindo ele era exatamente isso, o dinheiro. É o amor ao dinheiro, é a raiz de muitos males, como fala a Bíblia. Então, às vezes, nós achamos que nós somos bons, somos perfeitos, mas a nossa preocupação é dinheiro. Nós temos uma preocupação excessiva em ganhar dinheiro, em ter dinheiro. Nós nunca contentamos com o que nós temos. Nós sempre, na verdade, queremos ir diante do Senhor, nós queremos orar ao Senhor pedindo dinheiro, que dê casa, dê bens, dê isso, dê aquilo. Isso não é compromisso do Senhor, isso na verdade é uma ofensa a Ele. Porque Ele não prometeu nada disso. O que nós devemos fazer é buscar o Senhor com interesse de coração. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Ao ouvir, versículo 22, ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Quando falou nem vender tudo, vem e segue, aí ele não quis mais. Ele afastou de Jesus, saiu pesaroso, saiu triste, mas ele falou: não, abrir mão do meu dinheiro eu não vou. Abrir mão da minha riqueza eu não posso. Ou seja, então com isso aí ficou provado o quê? Que ele amava muito mais o dinheiro, muito mais as riquezas, do que a Deus, do que a Jesus, do que o reino do céu. Porque ele preferiu abrir mão do reino do céu, mas não abrir mão das riquezas. E são muitas as pessoas assim. Pessoas que não abrem mão aqui do conforto, do luxo, querem, na verdade, fazer combinar Jesus e as riquezas. E não é possível. Esse jovem abriu mão, desistiu da salvação, por causa do dinheiro, por causa das riquezas aqui na terra. Não sabendo ele que em qualquer momento o Senhor pode recolher. Pronto, a riqueza fica aí toda para os outros e ele ainda vai aparecer por toda a eternidade. Por isso que não adianta nós estarmos preocupados em estarmos amealhando patrimônio, dinheiro, nada aqui. Versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu falei: olha, dificilmente um rico vai entrar no reino do céu. Dificilmente uma pessoa rica vai alcançar a salvação. Mas por quê? Porque ela dedica o dinheiro, como esse jovem aqui que não abre mão do dinheiro, abre mão do Senhor, abre mão de Jesus, mas do dinheiro não. Se tem que passar por dificuldade, não, isso não. Você não vai abrir mão, quer viver no luxo tudo. Aí foi que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. É mais fácil você conseguir passar uma toalha, passar ali um lençol pelo fundo de uma agulha, ou seja, que é impossível, né? Nós vamos fazer isso, do que um rico entrar no reino do céu. Porque camelo é aquele tipo de tecido, é uma cinta de tecido que eles usavam naquela época. Camelo não é um animal quadrúpede que se refere aqui, não. Mesmo que não tenha uma referência uma coisa com a outra.
Então aquele tecido, aquela cinta que eles usavam, ali chamava-se de camelo. Então Jesus está falando, olha, é mais fácil pegar aquele tecido, né, e tentar fazer um buraquinho da agulha dessa maneira, do que um rico entrar no reino do céu. Então Jesus está dizendo que é impossível um rico entrar no reino do céu. Ouvindo isto, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhe: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mas quem é que pode ser salvo? Os discípulos ficaram assustados, vendo a dureza, né, a seriedade do evangelho. Quem é que pode ser salvo? Jesus falou: olha, aos homens é impossível, para Deus é possível. Porque a nossa salvação vem através de Deus, através de Jesus, não de homens. Não de nossos atos, vem de Jesus. A nossa salvação vem de Jesus. Então, por isso, todas as coisas são possíveis nele. É isso que nós devemos entender, que nós temos que compreender. Eu li Mateus 19 até o versículo 26. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.